A alma na velhice, reflexões inspiradas por Dolores Cannon. Fala-se muito sobre o envelhecimento do corpo, mas raramente se aborda o que acontece com a alma à medida que os anos avançam. Há um silêncio coletivo sobre esse tema, como se fosse proibido reconhecer que, dentro de cada idoso, habita uma alma que permanece viva, vibrante e incansável em sua busca por aprendizado. Dolores Cannon, pesquisadora da consciência e de vidas passadas, costumava afirmar que os idosos carregam uma sabedoria que vai muito além desta existência. Para ela, o envelhecimento físico é apenas a última etapa de um contrato muito mais amplo. Se esse contrato não termina com a velhice, ela apenas muda de fase. Se as pessoas compreendessem o que realmente acontece com a alma nessa fase da vida, talvez olhassem para os idosos com reverência, e não com pena. Poucos têm coragem de encarar a verdade e, com o passar dos anos, a alma começa a se libertar de ilusões que antes pareciam essenciais. Quando o corpo deixa de responder como antes, surge um espaço interno silencioso, se é aí que a alma passa a se expressar com mais clareza. Dolores chamava esse momento de transição vibracional, um preparo sutil para algo maior que está por vir. É comum que, nessa fase, muitos idosos relatem sonhos, memórias inexplicáveis, pressentimentos ou até mesmo a sensação de presenças ao seu redor. Nada disso é delírio, é a alma se comunicando. Nesse processo silencioso, muitos sentem um forte impulso de revisitar o passado, reencontrar pessoas, resolver pendências ou simplesmente entender melhor as próprias escolhas. Segundo Dolores, isso é um chamado da alma para fechar ciclos antes de seguir adiante. É como se a consciência soubesse que está se aproximando de um novo limiar se precisa encontrar paz. Outro aspecto pouco discutido é a sensibilidade energética que aumenta com o tempo. Muitos idosos desenvolvem uma percepção aguçada das pessoas, dos ambientes e das intenções. Eles sentem quando algo está fora do lugar, mesmo que ninguém diga nada. Essa sensibilidade não é fragilidade, é conexão espiritual. Infelizmente, vivemos em uma sociedade apressada, que raramente tem tempo para ouvir verdadeiramente os mais velhos. Mas Dolores Cannon nos lembra, os idosos são arquivos vivos de espiritualidade e sabedoria. Não precisam convencer ninguém, basta que contêm suas histórias com o coração. Nelas, há ensinamentos profundos que só o tempo pode revelar. Há também um silêncio que muitos confundem com solidão, mas que, na verdade, é sagrado. Os mais velhos observam mais, falam menos, e se conectam com memórias antigas que carregam um significado especial. É nesse recolhimento que a alma contempla sua jornada e compreende que nada foi em vão. Com o tempo, a alma se desapega de vaidades, julgamentos e competições. Muitos idosos relatam sentir-se mais leves, mesmo com as limitações do corpo. Isso porque espiritualmente estão se libertando do que já não faz sentido. O orgulho cede lugar ao perdão, e o apego perde força. Dolores também dizia que os idosos estão mais próximos de sua missão espiritual do que nunca. Não importa quantos anos viveram ou o que fizeram. A alma pode revelar sua verdadeira missão aos 30 ou aos 90. E, muitas vezes, são os últimos anos que carregam os maiores ensinamentos, legados ou reconciliações. Mesmo em meio a doenças ou fragilidade física, a alma pode estar no auge de sua expansão. Dolores via isso como um processo natural, uma separação gradual entre matéria e consciência. Um ciclo que, se compreendido, transforma dor em aprendizado e incerteza em preparação. Outro ponto fundamental é a presença de guias espirituais, que se tornam mais perceptíveis com o passar dos anos. Eles se manifestam em sonhos, intuições, sentimentos de paz ou na sensação de não estar sozinho. Não é confusão, é conexão com o invisível. Muitos idosos sentem uma vontade profunda de ensinar, transmitir, deixar um legado. E isso não é vaidade, é a alma cumprindo seu papel. Cada pessoa idosa carrega uma biblioteca invisível de memórias, lições e sabedorias que precisam ser compartilhadas. Quando alguém ouve de verdade, cria-se um ciclo sagrado, a alma de quem fala se sente reconhecida e a de quem ouve, expande. Ainda assim, poucos admitem que a alma dos idosos continua querendo crescer. Ela não para. Mesmo com o corpo limitado, continua aprendendo, refletindo e se conectando com o que realmente importa.
Dolores Cannon dizia que algumas das maiores transformações espirituais acontecem justamente nesse estágio final da vida. É comum que, nesse tempo, a alma peça por simplicidade. Muitos idosos sentem alívio ao se desfazerem de objetos, rotinas ou relações que não servem mais. Isso não é desistência, é sabedoria. É clareza. É liberdade de ser quem se é, sem máscaras ou pressa. Dolores acreditava que os idosos são guardiões de portais espirituais, pois carregam em si a essência do que o tempo revela. Sua presença tem uma força silenciosa, muitas vezes ignorada por uma sociedade que valoriza a velocidade e a juventude. Mas, para a alma, nada disso importa. O que importa é ser visto com dignidade, ser tocado com respeito e ser ouvido com amor. E é justamente isso que mais cura na velhice, ser tratado com gentileza, como alguém que ainda tem muito a oferecer. Porque tem. A alma continua crescendo. Continua se preparando para novos ciclos, mesmo quando o corpo já começa a se despedir. Se você chegou até aqui, talvez algo tenha despertado dentro de você. Talvez tenha lembrado de alguém querido ou até mesmo reconhecido sua própria alma nessas palavras. Compartilhe essa mensagem com quem você ama. E, acima de tudo, lembre-se, sua alma não tem idade. Ela continua viva, vibrante e cheia de propósito.